Olá, pessoal. Dando continuidade aqui às nossas aulas de Química Geral 1, nós vimos inicialmente funções inorgânicas, a natureza desses compostos inorgânicos. Depois que nós vimos as funções e a nomenclatura, nós entramos em reações químicas. A primeira reação química que nós abordamos foi a reação de precipitação, que era a formação de um produto pouco solúvel. E agora nós vamos entrar na reação de neutralização, também conhecida como reação ácido-base. E segue o nome, um nome muito intuitivo, assim como na reação de precipitação. Se a reação é ácido-base, é a reação entre um ácido e uma base. E a pergunta que vocês vão se fazer é: o que é um ácido e o que é uma base? Lá em funções orgânicas, já identificamos essa função de algumas formas diferentes. O ácido, nós identificamos pela fórmula molecular como tendo o hidrogênio ligado a um átomo altamente eletronegativo. Todos aqueles halogênios ligados ao hidrogênio formavam os hidrácidos que nós estudamos. Vimos também que existem outras possibilidades, em que eu tenho oxigênio além desse elemento eletronegativo, formando oxiácidos. Então, a gente identificou um ácido pela estrutura HX ou HXO. E também identificamos as bases como hidróxidos. Sempre que eu tinha um metal ligado a um íon hidróxido, OH-, a gente tinha uma base inorgânica e nada mais são que esses hidróxidos metálicos. Só que esse primeiro contato de identificação de funções é apenas, literalmente, um começo, para vocês começarem a reconhecer essas funções inorgânicas. Mas para eu definir o que é um ácido e o que é uma base, nós precisamos aprofundar um pouquinho mais e ver alguns conceitos. Então, de acordo com o conceito que você está trabalhando, você vai definir um ácido ou uma base, por exemplo, se tiver em meio aquoso e liberar íons H+. Toda espécie que em solução aquosa aumenta a concentração de íons H+, ou, em outras palavras, libera íons H+ em água, ela é considerada um ácido. E toda espécie que libera íons OH- vai ser considerada uma espécie básica. Em se liberar íon H+, para o ácido, a gente vai falar que essa espécie ela se ionizou, formando íons H+, mais o contraído. E toda vez que eu falar da base, a gente fala que essa base dissociou no cátion metálico mais OH-. Vejam aqui dois exemplos no slide. Eu tenho HX, dando H mais X-. Então, esse HX, ele é ácido por quê? Porque em água, em solução aquosa, ele libera íons H+, mais o contraído que é X-. HX, esse X pode ser flúor, iodo, bromo, ah, cloro, enxofre, todos esses vão ser hidrácidos. Também temos outros, né, os oxiácidos, que também vão liberar H+ em solução. Então, se libera H+ em meio aquoso, segundo a definição de Arrhenius, essa espécie é um ácido. Por outro lado, se dissocia formando o cátion metálico mais OH-, segundo a definição de Arrhenius, vai ser uma base. Então, a gente não vai identificar mais ácidos e bases apenas olhando pela fórmula, mas a gente vai usar uma das definições, um desses conceitos de ácido e base, para definir ou para identificar se a espécie é ácida ou básica. Uma outra definição muito importante é a de Bronsted-Lowry, e aí a gente vai considerar um meio prótico. Veja bem, em Arrhenius a gente está considerando meio aquoso, em água, segundo é meio prótico. Porque a gente tem que entender o que é um próton. Né? O que ele fala de meio próton? O que seria um próton aqui para a gente em ácidos bases? O hidrogênio, o elemento, ele tem um próton e um elétron. Se esse hidrogênio perder o único elétron que ele tem, resta apenas um próton. Então, muitas vezes a gente chama esse íon H+ de próton. Vamos ver os primeiros exemplos aqui. Um ácido é uma espécie que doa íons H+.
Aqui eu tenho HX, no produto eu só estou com X menos. Significa que esse H que está ligado ao X aqui foi doado para a água, formando o íon hidrônio, que é o H3O+, mais o X menos. Então, para Bronsted Lowry, o ácido é uma espécie que doa íons H+. A base é uma espécie que recebe esse íon H+, né? E outro conceito importante aqui, que a gente não vai trabalhar tanto na química geral, mas posteriormente na inorgânica e também na química orgânica, nós vamos trabalhar bastante, é, são os pares conjugados. Esse ácido dá origem a uma base conjugada X-, ou seja, esse X- é uma base gerada a partir desse ácido. A gente diz que isso aqui é um par conjugado. Da mesma forma que para a molécula de água e do hidrônio, nós temos um par. A água aqui atua como uma base, recebe íon H+, formando esse ácido que é H3O+. Par conjugado seria H2O, H3O+, o outro par conjugado, HX e X-. Mais para frente, nós trabalharemos efeitos que aumentam ou justificam a força dos ácidos. Um desses efeitos é na estabilidade dessa base conjugada. Já a base, a gente vai observar de outra forma. A base é a espécie que recebe o próton. Vamos lá, o ácido doa H+, a base recebe H+. Observe aqui que nessa reação eu tenho NH3 recebendo um próton, transformando em NH4. Então, tinham 3 hidrogênios no reagente, agora tem 4, significa que ele recebeu um H+. E aí, aquela discussão que nós fizemos sobre o que seria o próton, o íon H+, ele teria só um próton, nem um nêutron, nem um elétron, portanto, a gente costuma chamá-lo de próton. Vocês vão ver, inclusive, mais para frente, em outra disciplina, um termo chamado de próton-tropismo, quando tem uma migração de hidrogênio. Outra definição muito importante é a definição de Lewis. Agora, na definição de Lewis, não define como meio sendo aquoso nem prótico. O que vai definir um ácido e uma base para Lewis é a espécie que doa par de elétrons e a espécie que recebe par de elétrons. Olha aqui o nosso exemplo. No exemplo, eu tenho um BF3 recebendo um par de elétrons da amônia, formando esse adulto. Adulto é como se fosse aqui uma ligação que na época a gente chamava de ligação dativa, mas é uma ligação covalente formada a partir da doação desse par de elétrons no nitrogênio por orbital vazio desse boro. Então nós temos uma ligação aqui formada por essa doação da base, par de elétrons, para um ácido. Observe que para ser base, neste caso e por essa definição, eu não preciso ter OH-. E para ser um ácido, segundo esta definição, eu não preciso ter um H+, né? Eu preciso que uma espécie doe um par de elétrons e a outra receba um par de elétrons. Resumindo, nós temos que ácido é qualquer espécie que aumenta a concentração do íon H+ na solução, ioniza em solução aquosa para formar H+. Vimos que H+, é como se fosse apenas um próton, por isso que às vezes a gente vai considerar, chamar meio prótico, o meio que tem esse íon H+, que ele pode ser retirado dessa molécula, dessa espécie, sendo doado. Ácidos são chamados de doadores de prótons ou são espécies aceptoras de elétrons. E a base vai ser o contrário, enquanto o ácido recebe par de elétrons, a base doa par de elétrons. Enquanto o ácido doa prótons H+, íons H+, a base recebe íons H+. Além disso, a base é qualquer espécie que aumenta a concentração de OH- na solução. Dissocia em solução aquosa para formar OH- mais o cátion metálico. Bem, o que seria um ácido forte e um ácido fraco? Um ácido que é chamado de forte é um ácido que se ioniza completamente. O que significa se ionizar completamente? Tudo que estava na forma do ácido, em água, ele passa a estar na forma de H+, mais a base conjugada. Esse é o ácido forte. Por exemplo, HCl mais água, dando H3O mais Cl-.
A concentração inicial que você tem de HCl é a mesma concentração que tem de H3 ou mais e de Cl menos, porque ele se ioniza completamente. Já o ácido fraco, ele não se ioniza completamente. Ele vai ter parte na forma dos íons e parte na forma molecular. Um exemplo, visto aqui abaixo, nós temos ah, que é o ácido acético, escrito dessa forma, uma forma um pouco diferente que a gente costuma representar, mas nós temos a doação desse próton para a água, formando H3 ou mais o contraíon acetato, né? E aqui nós vemos uma seta diferente, uma seta de equilíbrio, indicando que ele está parcialmente ionizado. Parte do ácido está na forma molecular, parte na forma dos íons em solução. Então, para a base, a gente vai ter algo parecido, mas em vez de falar de ionização, vai ser de uma dissociação parcial. Então, ele vai dissociar uma base, dissocia parcialmente se for fraca e dissocia completamente se for uma base forte. Além disso, nós classificamos ácidos de acordo com o número de hidrogênios que são ionizáveis. Ionizáveis, eles podem ser retirados desta molécula na forma desse próton, liberando íons H+, por exemplo, em água. Nem todo hidrogênio é ionizável. Observe aqui, ó, o ácido cítrico, ele possui 3 hidrogênios que são ionizáveis, mas possui 5 hidrogênios que não são ionizáveis. Por que que tem essa diferença? Hidrogênio que é ionizável é aquele que está ligado com um átomo muito eletronegativo, que consegue retirar bastante densidade eletrônica, que atrai bastante os elétrons para si. Se não tiver essa condição de polarização da ligação do hidrogênio com outro elemento, esse hidrogênio tende a permanecer na molécula. E a gente vai falar que ele não é ionizado. Se esse hidrogênio tende a sair, ou seja, se está ligado com um átomo eletronegativo que drena ou puxa, atrai densidade eletrônica para si, ele pode ser retirado, tá? Então, nem todo hidrogênio vai ser ionizado. E essa classificação de monoprótico, diprótico e triprótico refere-se ao número de hidrogênios que conseguem ser retirados dessa molécula, que são ionizados. Bem, se eu reagir um ácido com uma base, e aqui eu estou seguindo aquele conceito de Arrhenius, em que o ácido tem um íon H+, libera o íon H+, em água, e a base tem um OH-, se eu reajo um ácido dessa natureza com a base, eu vou formar um sal mais água. Nem sempre eu vou ter essa formação de sal mais água. Se a gente for lá pelo conceito de Lewis, a reação daquele ácido que a gente viu com a base não formou uma molécula de água, né? Formou apenas o adulto, que seria o sal correspondente. E aqui nós vamos fazer a mesmíssima coisa que nós fizemos lá em reação de precipitação. Todas as espécies que são aquosas, a gente vai separar nesses íons e a água líquida continua na forma de água líquida. E a gente vai obter só a equação iônica líquida, só os íons que de fato participam da reação. Neste caso, como eu estou lidando com ácido forte e uma base forte, e toda reação que eu tiver esse ácido forte com uma base forte, a reação iônica líquida, ou a equação iônica líquida, vai ser a equação H+, mais o H-, dando água. A gente vai ver isso já já. Ah, professor, mas são muitos ácidos e muitas bases. Tem como ter um resumo rápido? Aqui tem uma tabela dos ácidos e das bases mais comuns que vocês devem encontrar no laboratório, em vários procedimentos experimentais e também nessas provas de concurso, enfim, durante a sua graduação. Esses são os ácidos e as bases mais utilizadas. É claro que pode ser que em um determinado procedimento, uma determinada disciplina, você veja outro ácido, outra base que não está aqui. Mas, de forma geral, essas são as mais comuns. Bem, e aqui está a equação iônica líquida, mas observe que a definição que é utilizada aqui é de Bronsted-Lowry, porque em vez de estar H+, está H3 ou mais. H3 ou mais a gente vai considerar lá para a definição do conceito de Bronsted-Lowry, que é um íon H+, que foi doado para a molécula de água.
Aqui, essa equação representada seria uma equação iônica líquida entre um ácido forte e uma base forte, dando 2 mols de água. Bem, um exemplo dessas reações, eu tenho uma equação química que é molecular, apresenta só as fórmulas moleculares. Se eu escrever isso aqui na forma de íons, ou seja, essas espécies que são eletrólitos fortes liberam íons em água, eu tenho H+, aquoso, mais Br- aquoso, mais K+ aquoso, mais OH- aquoso. No produto, K+ aquoso, mais Br-, mais água. Esses íons que permanecem da mesma forma no reagente e no produto são chamados de íons espectadores. Para obter a equação iônica líquida, eu vou desconsiderar os íons espectadores. Então, K+ e Br-, eles permanecem da mesma forma no reagente no produto, chamamos eles de íons espectadores, e na equação iônica líquida, que representa apenas os íons que de fato estão reagindo para formar o produto, aparece só H+, mais OH- dando água. Então, toda vez que eu tiver uma reação desse tipo, de um ácido nessa forma, em uma base, que é um hidróxido, eu vou ter um sal mais água. E a equação iônica líquida, se for um ácido forte e uma base forte, vai ser H+, mais OH-, dando água. Bem, se for uma espécie fraca, se for um ácido fraco, por exemplo, uma base forte, aqui tem um exemplo, mas lembra que eu falei que esse ácido, ele se ioniza parcialmente? Essa ionização, como ela é parcial, esse ácido ele vai estar na forma molecular e a base conjugada ele vai estar na forma de íons em solução. Se eu for escrever a equação iônica líquida, eu vou considerar esse ácido como molecular, a base na forma iônica, formando o acetato mais água. Essa é a equação iônica líquida se eu tiver um ácido fraco reagindo com uma base forte. Outras reações que são muito comuns de acontecerem em meio aquoso são as reações formadoras de gás. Existem algumas reações que nós vamos estudar, mas, obviamente, que existem outras que vão estar fora do escopo da nossa disciplina. Lá no capítulo de reações químicas, o capítulo 3, essas são as reações mais comuns apresentadas e é o que nós estudaremos. As primeiras reações, as primeiras 4 reações apresentadas aqui nesse quadro, elas acontecem em meio ácido. Então, eu vou ter uma reação de reagentes em meio ácido formando gases diferentes. Bem, a reação característica de carbonatos metálicos e hidrogênios carbonatos em meio ácido vão liberar, nos dois casos, CO2. Isso porque as duas reações resultam no ácido carbônico H2CO3 que se decompõe em CO2 e água. Então, sempre que você tiver um carbonato metálico, um hidrogênio carbonato e meio ácido, vai ter a liberação de gás CO2. Então, esse nome, reações formadoras de gás, é muito intuitivo. São reações que liberam, obviamente, moléculas gasosas. Aqui, por exemplo, CO2. A segunda reação, também característica e muito comum, é a reação de sulfeto metálico e ácido. Aqui, o sulfeto de sódio reagindo com ácido clorídrico, dando 2 mols de NaCl mais H2S. Então, se eu reagir um sulfeto metálico e meio ácido, eu vou liberar o gás H2S, que é o ácido sulfídrico. Outra reação comum e meio aquoso liberando gás é a reação entre sulfito metálico e o ácido. O sulfito metálico é o Na2SO3. Então, a reação do Na2SO3 com meio ácido vai formar 2 mols de NaCl mais SO2 mais água. SO2 mais água nada mais é que o ácido sulfuroso H2SO3, que se decompõe da mesma forma que acontece com o ácido carbônico, mas aqui vai se decompor em SO2 e água. Essas 4 primeiras reações em meio ácido, a última reação vai acontecer em meio básico. Cloreto de amônio, então um sal de amônio. Amônio é o cátion NH4+, reagindo com uma base forte, como o hidróxido de sódio, vai liberar o gás amônia. Então, se eu tiver um sal de amônio, ou seja, esse NH4, e reagir
uma base, eu vou liberar gás amônio. Essas são as reações mais comuns. Vocês vão ver algumas outras reações formadoras de gás, por exemplo, entre metais alcalinos em água. A reação do potássio, do sódio, do lítio, todos aqueles metais alcalinos em água vão formar uma base e liberar um gás, o gás hidrogênio. É uma prática, inclusive, da química inorgânica experimental. Então, para reações formadoras de gás, vocês vão focar apenas aqui nessas que eu estou apresentando para vocês. E a pergunta: é possível escrever uma equação iônica líquida para esse tipo de reação? Resposta é sim. Observe, todos esses casos aqui, os reagentes estão em solução aquosa. Então, se eu pegar aqui esse carbonato de sódio, eu posso separar em 2 mols de Na+, mais 1 mol de CO3, 2 menos. HCl, eu posso separar em 2H+, aquoso, mais 2Cl- aquoso, dando 2Na+, mais 2Cl-, mais CO2 mais água. O que a gente vai fazer é eliminar os íons espectadores, Na e Cl-. Então, a reação iônica líquida, para esse primeiro exemplo, ficaria CO3 2 menos, mais 2H+, dando CO2 gasoso mais água. Então, tente você fazer essas equações iônicas líquidas da mesma forma que a gente fez para a reação de precipitação e para a reação de neutralização, tá bom? Fica aqui como exercício para vocês. A próxima reação é a reação de oxirredução. Na reação de oxirredução, é uma reação que acontece com transferência de elétrons. Eu vou ter uma espécie que vai doar elétrons e uma outra espécie que vai receber esses elétrons. A espécie que doa elétrons, a gente vai chamar de espécie redutora, ou agente redutor. A espécie que ganha elétrons, a gente vai chamar de espécie ou agente oxidante. Um exemplo aqui de reação, eu tenho cálcio metálico, que a carga líquida dele é zero, e ele vai de carga NOx zero até o NOx 2+, ou seja, ele doou 2 elétrons. Ele doou 2 elétrons para quem? Para o H+. Então, H+, aqui ele sai do número de oxidação mais um para o zero. Sempre vai acontecer desta forma, uma espécie doando, outra espécie recebendo. Nunca vai acontecer essa oxidação se não tiver nenhuma espécie para receber esse par de elétrons. Então, nesta reação, o cálcio ele é oxidado para formar o cátion 2+, e o H+ é reduzido para formar o gás hidrogênio. Vamos ver mais um exemplo. Nós temos aqui a reação entre o cátion Ag+, com o cobre metálico. Observe que o cobre metálico ele sai do NOx zero para o NOx mais 2 ou 2+. Ou seja, ele doou 2 elétrons, enquanto o cátion Ag+, recebe esses 2 elétrons para formar o Ag0. Então, para esses tipos de reação de oxirredução, o que vocês vão ter que fazer é calcular o NOx, o número de oxidação desses átomos, e observar se esse NOx positivo aumenta, ele fica mais positivo, significa que ele doou par de elétrons. Se ele fica menos positivo, significa que ele ganhou elétrons. Ou, se ele ficar mais negativo, o NOx mais negativo também significa que ele ganhou mais elétrons. Então, o que vocês vão ter que acompanhar é o número de oxidação das espécies antes e depois da reação. Então, nesse caso aqui, ele sai de mais para zero, significa que ele ganhou elétrons. Esse aqui sai de zero para 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, a gente vai ter uma aula só de identificação de tipo de reação e a gente vai ter que identificar quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante de cada um. Faremos isso observando, então, essa mudança no número de oxidação em todos esses reagentes e produtos. E com isso a gente finaliza os 4 tipos de reações em meio aquoso. Na primeira aula vimos reação de precipitação, na aula de hoje vimos reação de neutralização de um ácido e uma base, vimos reações formadoras de gás e, por fim, as reações de oxirredução, que acontecem com transferência de elétrons.